Boa noite, amada igreja, graça e paz, em nome de Jesus. Hoje eu quero passar um aviso aqui para a igreja antes de convidar o Gabriel e a Dani que estarão louvando ao Senhor. Às quartas-feiras, queridos, nós temos feito uma sala de oração que tem sido uma bênção e eu tenho percebido que eu tenho compartilhado ali o trecho da Palavra de Deus e depois nós temos orado e tenho percebido que tem sido muito bom. E eu tenho gravado os áudios dos estudos, mas agora, a partir de quarta-feira agora, eu não irei mais gravar o áudio do estudo de 1 Coríntios. Por quê? Porque nós faremos a sala de oração não mais às 9 horas. E também mudaremos, não faremos mais sala de oração, mas nós teremos o nosso culto. Nós estaremos celebrando às 8 horas, no horário do nosso culto, 20 horas. Eu estarei dando o estudo, 1 Coríntios, continuando a série, e depois nós teremos um momento de oração. Então nós faremos, a partir das 8 horas, o nosso culto. Então na sua casa, você reúne a sua família, coloque todo mundo ali, nós vamos estar cultuando ao Senhor. Lembrando que aqueles que vão participar, vão orar, colocar algum pedido, então você fique preparado para esse momento. Eu estarei falando com alguns irmãos antes de iniciar o culto e espero que os irmãos participem, se envolvam, façam orações, pedidos, realmente, agradecimentos também, para que todos possam estar enxergando os irmãos, que é muito bom. Essa última sala de oração, quarta-feira, foi uma bênção. Muitos irmãos puderam participar, então espero que você também participe, que você também se envolva, e eu tenho certeza que os irmãos ficarão felizes com você participando, contando um testemunho. Então nós teremos o nosso culto, mas de forma como nós temos feito a sala de oração. E só para a nossa igreja, o link vai ser disponibilizado na nossa igreja, no WhatsApp da nossa igreja, então peço para você não sair divulgando, porque é um momento mais para a nossa igreja, tá ok? Então eu conto com a participação dos irmãos. Quarta-feira, às 8 horas da noite, 20 horas da noite, nós começaremos então esse novo formato de estudo aos Coríntios, ali a primeira carta aos Coríntios, e também o nosso momento de oração. Vamos agora então, meus queridos, ouvir um louvor. Vamos louvar o Senhor. Quero convidar aqui o nosso querido irmão Gabriel e também nossa irmã Dani e os irmãos do louvor que estarão adorando o Senhor e nós também estaremos louvando. E eu convido você que está aí na sua casa a cantar e a louvar ao Senhor com alegria. Solte a sua voz também aí na sua casa, tá bom? Vamos louvar o Senhor. Passo a palavra então para o nosso irmão Gabriel. Boa noite a todos. Vamos louvar agora nosso Deus, cantando o cântico Jesus Cristo mudou meu viver. Nós queremos convidar você também na sua casa para estar louvando com a gente. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo
Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa noite. Também, ó Deus, te agradecemos pelas misericórdias do Senhor que se renovam a cada dia em nossas vidas, Senhor. Nós pedimos, ó Deus, a tua bênção sobre este culto, ó Pai, e também na pregação que vamos ouvir agora, Senhor. Que o Senhor esteja à frente de tudo, Deus, e também com o pastor Danilo, ó Pai. Essa é a nossa oração, ó Deus, gratos, em nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a vida dos irmãos e todos que participaram do louvor. Queridos, vamos agora para a palavra de Deus. Hoje nós vamos olhar aqui Atos capítulo 9, continuando aí, verso 10 ao 25. E o título eu coloquei Paulo e Ananias. Paulo e Ananias. Deixe então sua Bíblia aberta em Atos capítulo 9, verso 10 ao 25. Domingo passado, vimos a transformação ocorrida aí na vida de Paulo, uma transformação fantástica, a sua visão mudar a respeito de quem é Jesus, sobre a lei, a respeito da lei, salvação da igreja e também a respeito dos gentios. E hoje nós vamos olhar então esse texto que traz muitos ensinamentos, desafios aos nossos corações. Vamos ler a palavra de Deus? Atos capítulo 9, o versículo 10. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia aí, deixar aberta que nós vamos estar lendo esse texto. Diz assim a palavra de Deus, Atos 9, verso 10 ao 25. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impôs-lhes as mãos, para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Verso 19. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus e para aqui veio, precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhes a vida. Verso 24. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando num cesto, desceram-no pela muralha. Irmãos, vamos ter uma oração. Quero convidar você a fechar os seus olhos e a orar nesse instante. Coloque a sua vida, a sua família diante do Senhor. Então convido você a fazer uma oração nesse momento. Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado por esta oportunidade, Senhor, de estarmos aqui para aprender da Tua palavra, para ser desafiado pelo Senhor. Querido Deus, nós te pedimos que, se existe alguém aqui da nossa igreja que está passando por algum momento complicado e difícil, Senhor, o Senhor sabe e conhece, mas nós queremos colocar diante do Senhor.
Quero colocar e apresentar aqui as famílias, ó Deus, tantas que têm sofrido com esse problema do Covid, muitos irmãos com problemas de saúde, familiares com problemas de saúde. Ó Deus, esteja cuidando de cada um, fortalecendo cada familiar, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, por esta oportunidade mais uma vez. Nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, aqui no texto de hoje, nós vemos a recepção, na verdade, de Paulo à igreja. Uma recepção um pouco diferente. Se você lembrar como você foi recepcionado na igreja, talvez você tenha sido batizado e foi logo recebido pela igreja como membro, com muitas alegrias de todos ali, muita festividade, enfim. Talvez você tenha sido transferido aí, recebeu a sua carta de transferência da sua antiga igreja, você foi recebido na igreja por aclamação, enfim. Essa é a forma comum, mais comum que nós vemos aí para aclamação e batismo de ser recebido numa igreja. Agora, Paulo aqui foi completamente diferente. Após ele encontrar-se com Cristo, ele ficou cego 3 dias. Ficou cego 3 dias. Então ele começou a quê? Fazer o quê? Jejuar e orar, como diz a palavra de Deus aí, por 3 dias, antes de receber alguma explicação do que estava acontecendo com ele. Porque ele até entendeu o que Jesus disse, as instruções, ele ouviu, refletiu, mas ele esperava algo mais, uma explicação. O que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Até porque Paulo tinha acabado de nascer de novo ali. Recebeu o Espírito Santo, era um bebê espiritual, vamos dizer assim, tinha acabado de nascer, de conhecer a Cristo de fato. Antes ele estava perdido. E essa atitude de Paulo aqui de orar e jejuar já revela aqui a transformação acontecendo na sua vida. Claro que o fariseu, ele orava e jejuava, orava muito até, mas agora era de forma diferente. E ele esperou então calmamente que o Senhor ali ensinasse o que fazer através da vida dos irmãos, através da vida da igreja. Ele estava esperando uma resposta e enquanto isso estava orando e jejuando. E queridos, eu separei aqui 3 encontros que eu posso observar aqui nessa passagem. 3 encontros. Nós vamos falar então do primeiro encontro aqui, que está no verso 10 ao 17, que é o encontro do Senhor com Ananias. Enquanto Paulo, aí, como nós acabamos de falar, estava jejuando e orando, o Senhor tinha um diálogo muito interessante com um homem chamado Ananias. É muito interessante mesmo, porque possivelmente esse membro aí, mais experiente, um homem que Deus aí escolheu para essa missão específica de ir lá e orar por Paulo, ele era um homem muito respeitado. Precisamos lembrar que no livro de Atos aqui, mais à frente, Paulo conta essa história e descreve Ananias como um judeu, um crente de proeminência ali em Damasco. Um homem que tinha um testemunho realmente incrível de integridade, piedade. Veja o que diz Atos, capítulo 22, verso 12, não precisa abrir, eu vou aqui rapidamente ler. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam. Irmãos, ele tinha um bom testemunho, piedoso. Era um homem realmente com um testemunho impactante naquela cidade, naquela região. Ananias era, sem dúvidas, um líder da comunidade cristã na cidade de Damasco. E a esse homem, queridos irmãos, que o Senhor aparece em uma visão e desafia ele a uma tarefa aparentemente muito complicada para um cristão naquela época. Então, ao receber essa ordem de orar por Paulo, Ananias respondeu ao Senhor que Paulo era um homem muito perigoso. Paulo era um homem que tinha perseguido, ele conhecia a reputação de Paulo, sabia que o fariseu estava a caminho ali de Damasco para prender os cristãos, para torturar os cristãos, para matar se fosse possível, porque, lembram-se, ele queria exterminar com a igreja e com todo crente que aparecesse na frente dele. E Ananias sabia disso, então Deus o chama para orar por este homem, perseguidor, incansável da igreja. Queridos, a viagem ali de Jerusalém para Damasco demorava em torno de uma semana. Mas alguns crentes ali de Jerusalém, eles chegaram antes na cidade de Damasco para avisar os crentes. Isso é muito normal, é comum
Se soubéssemos que haveria uma perseguição saindo aqui de Piracicaba em Limeira, nós teríamos irmãos lá, nós temos irmãos em Cristo lá, nós iríamos de alguma forma tentar avisá-los, vai acontecer isso aí também. Então é natural, normal, então os irmãos fizeram isso, até porque Ananias sabia disso, ficou sabendo disso, de todos os detalhes, do que ele iria fazer. A igreja era unida, por mais que ela estava espalhada, mas ela era unida. E o que nós podemos aqui observar nessa resposta de Ananias? Paulo é um homem muito perigoso, Senhor. Ananias demonstrou medo. Medo. Ele só não falou, Senhor, eu estou com medo. Mas ele demonstrou medo a Deus. Ananias encontrava-se... na verdade, Ananias, ele estava à disposição da vontade de Deus. Ele se encontrava ali para, Senhor, eis-me aqui, estou aqui. Ele se encontrava ali para fazer a vontade de Deus. Mas quando ele percebe que era falar com o maior perseguidor da igreja naquele tempo, aí as coisas mudaram de figura, mas ele estava disposto a obedecer. Mas ele não estava assim tão animado prontamente para fazer. Porque até então nós vamos observar aqui, e vimos aqui já lendo o texto da palavra de Deus, que então Deus respondeu ao questionamento de Ananias, porque Ananias colocou, Senhor, ele é perseguidor, está tentando matar os crentes. E Deus então responde para Ananias. Ele não estava muito ansioso para obedecer essa ordem específica. Ele estava prontamente para ouvir o que o Senhor tinha a dizer, mas quando ele ficou sabendo, ele não estava tão ansioso para obedecer. O fato de Paulo aqui, irmãos, estar orando, em vez de estar caçando, deveria ter servido de estímulo para Ananias, porque ele não estava caçando, ele estava orando, o Senhor falou, olha, ele está orando. Automaticamente ele não estava ali tentando descobrir onde os cristãos moravam, onde eles se reuniam, vou acabar com a raça desses cristãos, dessa igreja, vou destruir todos. Não, ele estava orando. E o Senhor então fala isso a Ananias. Como disse um conhecido pastor chamado Spurgeon, a oração é o autógrafo do Espírito Santo sobre o coração renovado. E é isso que estava acontecendo com o apóstolo Paulo, ali ainda Saulo. Ele tinha passado por uma mudança, mas ele estava orando. E o interessante é que o Senhor disse, olha, ele está orando. E a resposta de Deus, então, a Ananias foi reveladora. Exatamente o que nós estávamos conversando aqui, falando sobre isso. Porque até então Ananias estava ali, Senhor, é muito complicado isso. Ele não estava ali muito estimulado a obedecer a essa ordem. Mas aí o Senhor, então, revela que Paulo se tornaria um grande apóstolo aos gentios e também aos seus reis, aos governantes. Ele estaria, então, aí até os próprios judeus em Jerusalém, ele estaria pregando. Ele era um ministro, ele era um apóstolo. O próprio livro de Atos nos mostra isso, queridos. Além de ser o apóstolo dos incircuncisos, foi testemunha perante o governador Félix, Atos capítulo 24, verso 24. O rei Herodes Agripa II, além de comparecer perante César. Então, tudo isso que Jesus falou para Ananias se cumpriu literalmente. A experiência de Ananias nos lembra que não devemos, amados, ter medo de obedecer à vontade de Deus. Essa que é a verdade, porque Ananias, ele estava com medo, mas ele ali resistiu um tempo, mas ele ouviu de Deus, falou, olha, vai com calma, fica tranquilo. Em outras palavras, parafraseando, fica tranquilo. Ele vai ser um apóstolo, muito usado por mim, vai ser um instrumento na minha mão, fica tranquilo, vai lá, faz a sua parte que eu estou te pedindo. E Deus às vezes fala isso pra gente, vai lá que eu quero te usar. Nós não podemos, não devemos ter medo do que Deus fala para nós fazermos aí na obra missionária, no trabalho na igreja. Nós temos que fazer, realizar a vontade de Deus. Ananias discutiu ali com o Senhor, argumentou para não visitar Paulo, porque ele não queria. De fato, ele não queria. Mas o Senhor estava no controle de tudo. E Ananias sabia disso, mas diante daquele momento ali, assustador para ele, ele não quis obedecer, mas pela fé, Ananias obedece. Pela fé, esse homem segue e vai. Quando Deus nos dá uma ordem, meus irmãos, devemos lembrar
que Ele está no controle, que a sua vontade é perfeita e sempre o que há de melhor é a vontade do Senhor nas nossas vidas. Então não tenha receio para o que Deus te chamar para fazer. Simplesmente obedeça. Você pode até conversar com o Senhor, você pode perguntar, questionar, como Ananias fez, não tem problema você orar e falar, Senhor, mas é lá mesmo que o Senhor quer me colocar? Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer que eu faça? Fale com o Senhor, converse. Deus, Ele gosta que nós tenhamos um diálogo com Ele. Mas Ananias aqui, meus queridos, ele recebe o Senhor numa visão. Deus ali fala com ele, o Senhor Jesus fala com ele. Então nós vemos aqui esse comissionamento, essa tarefa para esse homem que aparece aqui, depois some na história, mas ele aparece de uma forma para fazer uma tarefa muito importante que Deus escolheu. Então o primeiro encontro que nós tivemos aqui é o encontro do Senhor com Ananias. Vamos olhar o segundo encontro, o encontro agora de Paulo com Ananias. Porque após essa palavra, Ananias, do Senhor Ananias, encheu Ananias de coragem, encheu Ananias ali realmente de fé para ele encarar esse novo convertido. Ele vai ao encontro então desse novo convertido, Saulo de Tarso. Ele obedece. Aí observe agora aí na sua Bíblia o verso 17 até o 19. Nós temos aí dois eventos que ocorrem durante esse encontro, quando Ananias então impõe as mãos sobre Paulo. Ananias impõe as mãos sobre ele, então Paulo é curado da cegueira. Veja aí no verso 17, na parte A, e no 18 também a parte A. Veja o que diz, olha só. 17, somente a parte A, e o 18 também somente a parte A. Então Ananias foi entrando na casa e impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas. Então veja, Paulo aqui, ele é curado da cegueira, no verso 18, imediatamente lhe caíram dos olhos como que uma escama, como umas escamas, e tornou a ver. Parte B do 18 não precisa nós lermos aqui, mas Paulo ele é curado. No 17, então, relata aqui ele entrando, impondo as mãos e orando, ele é curado. Esse é o primeiro evento que ocorre nesse encontro. O segundo evento que ocorre aqui é que Paulo ele é cheio do Espírito Santo. Agora a parte 17, a parte B do verso 17, diz assim, ó, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Então veja, aqui nós temos dois eventos. Paulo, ele é curado da cegueira através da oração de Ananias. Então veja a missão de Ananias, orar, curado da cegueira ali, com aquela oração ele foi curado, deixar Paulo ali cheio do Espírito Santo através também da sua oração, missão, comissionamento para este homem Ananias. Então, meus queridos, o fato de Ananias aqui se aproximar do seu inimigo, que Paulo era inimigo da igreja, foi um passo de fé, mas também de coragem. E um passo de fé e coragem, humanamente falando, irmãos, Paulo era o maior perseguidor da igreja. Ele era famoso em toda a região, em todos os lugares que ele ia. Ele era conhecido como o maior perseguidor da igreja. Então foi um passo de fé de Ananias, mas um de coragem também. Imagine Deus enviando você lá para a Coreia do Norte, país número 1. Está lá no topo. País mais... o país que faz cristão sofrer mais mortes, castigo, é lá na Coreia do Norte. E Deus fala para você hoje, ó, você vai ser missionário, você vai trabalhar na Coreia do Norte. Imagine Deus falando isso para você hoje. Hoje nós temos lá na Coreia do Norte campos de concentração com mais de 40 mil cristãos que estão sendo torturados, mulheres que estão sendo abusadas, cristãs, por tantos soldados lá. Irmãos, muitos crentes estão morrendo nesses campos de concentração. São escravos. Estão lá agora. Nesse momento você está aqui sentado aí ouvindo essa mensagem. Eles estão lá sofrendo. As mulheres estão sendo abusadas. Muitos estão morrendo por causa do esgotamento ali físico, cansaço, eles morrem. Muitos estão morrendo de fome e outros estão morrendo por causa que eles são espancados para trabalhar. E crianças estão trabalhando. Meus irmãos, imagine Deus falando para você lá, é proibido falar o nome de Jesus na Coreia do Norte. Imagine Deus falando assim, você vai para lá agora. Eu quero que você vá para lá. Imagine Deus te chamando para essa missão, para essa tarefa. Tem que ter muita fé e muita coragem. Paulo aqui,
representa isso hoje, meus queridos. A Coreia do Norte, na verdade, representa Paulo aqui, nessa realidade da perseguição da igreja. É só você ir na Coreia do Norte, você vai entender o que estava acontecendo aqui. Vai passear nesses países aí, por aí, onde não é proibido sequer falar Jesus, o nome Jesus. Então, Ananias, quando ele recebe esse comissionamento, essa tarefa do Senhor, é claro que ele precisava de muita fé, irmãos. Precisava de muita coragem. Porque Paulo não estava sozinho. Lembrem-se, ele veio com uma caravana, muitas pessoas acompanhando Paulo ali, para a tarefa de prender muitos cristãos, porque Damasco estava ali crescendo. O cristianismo estava crescendo ali. E ele recebe então essa tarefa. Então, irmãos, é um passo de fé e de coragem também de Ananias. E ele chega então ali, eu fico imaginando a cena, ele chegando na casa de Judas, porque Paulo estava ali na casa de Judas orando. E Ananias então chega lá, ele está aqui mesmo, será que é ele mesmo? Então chega, meio desconfiado. Desculpe. Mas Paulo, ele então recebe essa oração de Ananias com um passo de fé e coragem. Ele ora e põe as mãos sobre ele. O fato de Ananias também ir ao encontro de Paulo, irmãos, foi um ato de perdão. Foi um ato de perdão. Esse encontro de Paulo com Ananias nos ensina muito. Nos ensina fé e coragem, nos ensina perdão. Eu fico imaginando Ananias olhando para aquele homem, Paulo, que matou muitos crentes, muitos homens de Deus, muitas mulheres presas. Estevão, conhecido da igreja, conhecido de Ananias, possivelmente. Quem sabe que até um familiar de Ananias estava preso por causa de Paulo. Tudo que Paulo fez a igreja passar, estava fazendo a igreja passar a sofrer. E de repente, Ananias se depara de frente com esse homem. E esse homem, Saulo de Tarso, estava ali sentado na casa de Judas, orando. Então esse ato de Ananias de ir ao encontro de Paulo, ele também é um ato de perdão. Indiretamente, Ananias está perdoando e representando também a igreja ali, porque ele ora por Paulo, ele ora. Meus irmãos, Deus estava pedindo, na verdade, que Ananias agisse como um agente ali de perdão de Deus, um agente do Senhor, para mostrar a Paulo, olha, nós te perdoamos por tudo que você fez contra a igreja, contra a pessoa de Jesus Cristo. Como eu disse aqui, até parente de Ananias, quem sabe? Mas no coração de Ananias estava o perdão, porque Ananias obedecia ao Senhor, obedeceu ao Senhor naquele dia. Deus não escolheu um homem que era rebelde ali. Não, Senhor, não vou não, você pode chamar outro. Deus ele foi falar com um homem que era piedoso, tinha um bom testemunho das pessoas lá, um crente fiel, um servo dedicado. E então Deus o chama, comissiona para essa tarefa. E ele então vai. Por isso que Ananias ali se torna um agente de perdão também, do perdão de Deus. O fato de Ananias ir ao encontro de Paulo foi também um ato, meus amados irmãos, de aceitação. Em outras palavras, Ananias estava dizendo, nós te aceitamos na igreja. Por isso que eu disse no início que a recepção de Paulo na igreja foi diferente. Ananias foi ao encontro, orou por Paulo, em outras palavras, estava aceitando Paulo na igreja. E o interessante é que nós vamos observar aqui no texto que Ananias chama Saulo meu irmão. Ananias reconhece Saulo como irmão. Que mudança incrível de eventos. Paulo, um grande perseguidor, odiava a igreja, estava agora ali sendo recebido pela igreja. Estava ali sendo recebido pelos irmãos de Damasco. A igreja que temia muito Paulo, a perseguição, estava espalhada agora, está ali orando, está tendo comunhão. Meus irmãos, aquele que tinha vindo capturar os crentes, torturar, prender, agora foi recebido por eles. Muito importante esse arquivo aqui, que o Espírito Santo moveu Lucas a registrar.
É a próxima fase, a próxima parte da conversão de Paulo. Muito interessante, irmãos, muito interessante. Essa sequência revela que Ananias era como eu e como você. Um homem simples, como eu e você. É algo que nos dá grande esperança, porque Deus ele quer usar a minha vida, Ele quer usar a sua vida de forma grandiosa também. Assim como usou a vida de Ananias, Ele quer usar a sua vida. Paulo, então, aqui ele recebe essa oração, ficou cheio do Espírito Santo, caiu aquelas escamas, e ele voltou a enxergar, foi batizado e finalmente o jejum acabou, e ele então se alimentou, as instruções começaram, ele entendeu o que estava acontecendo de forma bem mais clara, estava ali sendo recebido pela igreja, e Ananias foi o primeiro a reconhecer o perseguidor como cristão. Ele disse: Saulo, meu irmão, você agora é um irmão, não mais um perseguidor, não tenho mais por que temer. Que lição para nós, irmãos. Ananias sabia tudo sobre o passado de Paulo, tudo. Mas Deus sabia tudo sobre o futuro de Paulo. Muito interessante. Ananias sabia que Paulo era o grande perseguidor da igreja. Deus o via como o grande pregador do evangelho. Ananias o via como um grande assassino. Deus o via como um grande instrumento escolhido que foi grandemente usado nas mãos de Deus. Que mudança fantástica! E Deus escolheu esse homem Ananias. E esse encontro de Paulo com Ananias, aqui as coisas mudaram completamente. A visão de Paulo ainda sendo transformado, o trabalhar do Espírito Santo, até porque ele era um novo convertido, nasceu de novo, recebeu o Espírito Santo recentemente, estava ali aprendendo, então ele foi instruído, estava desenvolvendo, estava crescendo. Claro que esse desenvolvimento, essa transformação de Paulo foi bem precoce, ele cresceu, ele amadureceu rápido, porque ele era um homem que já conhecia muito a lei, toda a história do seu povo, conhecia os mínimos detalhes, e esses 3 dias cego, essa visão e tudo isso fez ele refletir sobre muita coisa. Então esse crescimento foi bem rápido, do apóstolo Paulo, tanto que nós vamos observar aqui, nesse terceiro encontro, que foi o encontro de Paulo com os judeus em Damasco. Observe aí o verso 20 ao 25. Eu quero novamente destacar aqui alguns versos dessa parte do 20 ao 25, que diz assim: e logo pregava. Olha que interessante, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Irmãos, nós vemos aqui o encontro de Paulo com os judeus nas sinagogas, com ousadia. Paulo já estava dizendo: Jesus é o Filho de Deus. Claramente espalhando essa notícia para tudo quanto é lado. Nós vemos uma transformação que estava acontecendo, mas rapidamente ele já saiu pregando. Desse ponto em diante, meus queridos, nós vemos aí uma transformação radical na vida de Paulo. Nós vemos ele, um homem que não temia ninguém, estava ali pregando todas as sinagogas, como diz a palavra de Deus. É assim que se sentiu aí fortalecido com a acolhida de Judas, de Ananias, dos irmãos, Ananias dos irmãos também ali da igreja. Ele saiu pregando na cidade. O testemunho de todo recém-convertido, irmãos, deve começar no lugar onde ele está. Assim como Paulo se converteu ali a caminho de Damasco. Quando chegou em Damasco, foi esclarecido o que aconteceu com ele. Ele conheceu os irmãos, conheceu a igreja, foi recebido na igreja. E já começou a pregar, já começou a falar que Jesus era o Filho de Deus. E isso causou um bastante espanto. Espanto do judeu. Mas que isso? Como diz o texto, mas esse aí não estava perseguindo? Estava matando os cristãos, agora está pregando aqui? O que aconteceu com ele? E também gerou uma confusão muito grande em todos os judeus. Uma confusão. E Paulo agora começou a ser perseguido. De perseguidor passou a ser perseguido. Veja, rapidamente tudo mudou. Tudo mudou para Paulo. Por quê? Porque ele estava pregando a palavra de Deus de forma ali, sem ter vergonha ou medo de ninguém. Começou a pregar e a falar. Então, os judeus, os fariseus, dali de Damasco, começaram então a perseguir líderes judeus, talvez, ali Damasco, começaram a perseguir Paulo. Começaram
a tramar aí a morte de Paulo. E aí eles começaram então a descobrir como que eles fariam isso, e estratégia ali, mas Paulo foi informado que estava acontecendo, que eles estavam querendo tirar sua vida, e ele conseguiu escapar, conseguiu sair escondido, fugindo em um cesto pela muralha da cidade. O interessante aqui é que agora Paulo ele coloca suas vidas na mão de pessoas que ele acabaram de conhecer. Desceu a muralha, que as muralhas naquele tempo eram altas mesmo, mais de 5, 6 metros de altura, muito mais do que isso às vezes. E Paulo então desce ali, naquele cesto, amarrado ali pelas cordas, mas pessoas que ele acabaram de conhecer, então ele entrega a vida dele, confia a vida dele, as pessoas que ele acabaram de conhecer, os crentes de Damasco. Os servos, a igreja ali em Damasco. Então veja a mudança. Claro, a comitiva de Paulo estava ali, mas os irmãos ajudaram também. Obviamente que os irmãos estavam ali, os discípulos de Paulo, aqueles que estavam seguindo, também estavam ali, como diz a palavra de Deus. Mas a igreja estava ali ajudando. Vocês acham que a igreja... Não, Paulo que se vire. Quem mandou ele vir para cá e se converter aqui? Olha, não. Ananias, Judas, esses que acolheram realmente a Paulo, eles que devem ter descoberto aí um meio para que ele fosse seguro embora. Então, irmãos, aqui nós vemos o encontro de Paulo com aqueles judeus de uma forma bem radical. Nós queremos te matar já. Então, olha só. Então, por isso que eu disse que Paulo, rapidamente a transformação estava acontecendo, então ele estava crescendo rapidamente ali, porque um cristão, normalmente, quando se converte, passar por uma situação dessa aqui é muito difícil, muito complicado. Nós temos aí testemunho de muitos homens e mulheres que passam por isso, nesses países que a perseguição é muito grande, e muitos têm reações adversas, aí, diferentes dessa de Paulo, e acabam não suportando essa pressão, cedem à pressão, negam o nome de Jesus, depois de certo tempo de conversa, mas acaba negando. Então, nós temos muitos relatos de situações que não são, às vezes, esperadas, mas Paulo aqui ele pregou e teve que sair fugido da cidade, e ele agora estava ali pregando o evangelho, um homem que odiava, que perseguia a igreja, um homem que queria ver a destruição da igreja, e passou a amá-la de forma que até iria morrer pela igreja, pelo nome de Cristo, pela pregação do evangelho. A transformação foi radical na vida deste homem. Irmãos, eu queria concluir dizendo que não existe conversão genuína em que não haja mudanças, na verdade, de comportamento. Tem que ter uma mudança de comportamento, de relacionamento para com Deus, para com a igreja, para com o mundo. Não existe uma conversão sem mudança. Tem muita gente, e essa é uma mensagem, queridos, isso que eu estou falando agora, essa verdade tão importante e também tão ausente no meio evangélico, porque as pessoas estão se convertendo, indo para a igreja, mas a sua vida não muda em nada, continua pecando do mesmo jeito, continua fazendo as mesmas coisas, continua falando do mesmo jeito. Que conversão é essa? Não teve conversão nenhuma, meus queridos. Conversão gera mudança. Frutos dignos de arrependimento, como diz lá em Mateus. E, infelizmente, hoje, nós temos muitos que se dizem cristãos, vão para a igreja, mas a sua vida continua do mesmo jeito. Não aconteceu nenhuma mudança, nada. Irmãos, aqui na vida de Paulo, como demais exemplos aqui na palavra de Deus, a pessoa encontra com Cristo há uma mudança. Uma mudança de mente, comportamento, de visão. Eu fico imaginando aqui como que Paulo ele se sentiu quando conheceu essas pessoas ali em Damasco. Pessoas de coração enorme, um amor grande, compartilhavam as suas refeições com aquele que queria matá-lo. Paulo observando aquela comunhão da igreja, dos irmãos no dia a dia ali, se organizando, se preparando. Irmãos, eu fico imaginando como que Paulo ele olhava essa situação, ficava pensando. Paulo sabia que ele tinha ido ali para prender, para torturar. Paulo ele sabia o estrago que ele tinha feito com a igreja. Paulo sabia e se lembrava disso. Será que ele estava
se prendendo nesse pensamento? Ou será que Paulo venceu isso e deixou de lado e falou, ele não conhecia realmente a Cristo? Acredito que sim, essa deva ter sido a atitude de Paulo, não ficar aí olhando para o seu passado. E eu quero dizer uma palavrinha sobre isso, que nós não podemos voltar e reescrever os capítulos da nossa vida que já passaram, já se foi. No passado nós não podemos reescrevê-los, mas podemos começar agora a escrever um novo final para as nossas vidas. Você pode escrever a sua vida agora, diferente do que foi no passado. Não adianta você ficar olhando para o passado e ficar triste. Ai, o que eu fiz? Quanta coisa que eu fiz de errado. Ai, eu não posso. Deus não vai me usar. Ai, eu não sou digno. Imagine se Paulo caísse nessa ideia. Nossa, eu matei tanto crente e persegui a igreja. Irmãos, Paulo ele não se prendeu a isso. Tanto é que ele estava pregando. Paulo, ele não é marcado por ser um assassino de crentes. Ele não é lembrado, conhecido como um assassino de crente. Paulo, ele é lembrado por ser um dos maiores evangelistas de todos os tempos na história da igreja. Como um homem que ajudou a avançar com o evangelho, a causa do evangelho. Então você pode sim olhar para frente, olhar para o seu futuro aí, para a sua vida, seu presente e escrever uma história nova, olhando para frente, não para trás. Não olhando o que você fez ou o que você deixou de fazer ou algo que te entristece. Não, esqueça. Olhe para frente, olhe para o alvo, Senhor Jesus. Irmãos, eu quero encerrar por aqui a mensagem de hoje e dizer que esses encontros aqui falaram muito ao meu coração. Espero que esses encontros que nós falamos também tenham falado ao seu coração. O encontro do Senhor com Ananias, o encontro de Ananias com Paulo e também o encontro de Paulo com os judeus ali, que mostrou a Paulo a perseguição que ele estava fazendo, que era muito grande. Então que Deus abençoe as nossas vidas, a sua vida, e até semana que vem. Continuando aqui no livro de Atos. Uma boa noite e até a próxima.